Olá pessoal, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós, que Deus os abençoe. Eu já quero pedir para que os irmãos estejam compartilhando essa live para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos estar espalhando pelas redes sociais a palavra de Deus. Hoje a gente vai trazer uns esclarecimentos sobre dúvidas em relação aos atributos espirituais, aos chamados da obra de Deus de diaconato, evangelista, missionário, presbítero e a ordenança pastoral. Como cada chamada acontece em nossas vidas, como que a gente faz para administrar esse chamado e qual a função de cada atributo espiritual. Então tá, para começar a reflexão de hoje, eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus lá na carta do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 24. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 24. Esse versículo é bem esclarecedor, irmãos. Ok, estou aguardando os irmãos se localizarem. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 24. Vai se colocando em espírito de oração enquanto isso. Vamos glorificando o nome santo do Senhor Jesus Cristo e abrindo a nossa mente e o nosso entendimento para que possamos aprender mais e mais em face da obra de Deus. Pois bem, diz o versículo 24 do capítulo 7 de 1 Coríntios, na carta do apóstolo Paulo. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Vou ler mais uma vez. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. É grande esse nosso Deus, né, gente? Então tá. Irmãos, eu começo essa reflexão dizendo para vocês que de maneira alguma um obreiro é maior do que qualquer outro membro de banco. De maneira alguma, um membro de banco, aquela pessoa que é convertida, que vai na igreja para buscar de Deus e não vai para trás do altar, de maneira alguma essa pessoa é menos do que alguém que está administrando a palavra de Deus ou trabalhando na seara, mas de forma alguma. O atributo espiritual não conduz ninguém à salvação. O que nos conduz à salvação são nossos atos, é o nosso interior, a nossa conversão. Ser convertido significa ser transformado. Não adianta você ter um dom espiritual e não ser transformado, não ser convertido. Ok? Venho dizer para os irmãos que ninguém é levado a diácono. Ninguém pode ser promovido a diácono. Ninguém pode ser levado, promovido ou ungido, como preferirem falar, a evangelista. E da mesma forma, o homem não pode promover ninguém a missionário, e nem ungir, e nem levar a missionário. O homem também não pode promover e querer tornar uma pessoa comum um presbítero.
e ninguém pode ser promovido a pastor. Mas como que acontece essas ordenanças na vida das pessoas? Bom, veja bem, irmãos, ninguém é transformado pelo homem num diácono. Isso é algo que está dentro da pessoa. Está dentro da pessoa e flui naturalmente. Naturalmente. Quando uma pessoa tem um chamado para diácono, muito logo amadurece, o vaso transborda e naturalmente começa a exercer a função de diácono. E aí, quando o dirigente da igreja realmente é uma pessoa convertida, realmente é uma pessoa espiritual e transformada pelo poder do Espírito Santo, e tem naturalmente o atributo da revelação espiritual, aí o dirigente da igreja, o pastor, ele vai perceber que aquele irmão é diferente, que aquele irmão tem dentro de si um chamado para um diaconato. E como que essa pessoa deve ser reconhecida como diácono diante da igreja? Pois bem, o correto seria um ensinamento, seria o pastor informar o irmão que ele tem esse chamado e o separar por um prazo de aproximadamente 6 meses, para que nesse prazo o irmão possa estar aprendendo mais sobre o seu atributo, para que o irmão possa estar se preparando, consagrando e amadurecendo para receber a confirmação. Porque a unção, essa vem de Deus, não vem do homem. O homem até ora pelo obreiro na hora de confirmar. Ok? Então é errado dizer: o pastor fulano de tal ungiu fulano de tal a diácono. Não. Fulano de tal, na verdade, nasceu com um diaconato dentro de si, naturalmente fluiu. Aí Deus mostrou para o pastor da igreja, aí o pastor informou o irmão se preparou, aí no dia de ser reconhecido, depois de passar por um processo de ensinamentos, aí sim o pastor vai orar pela vida do irmão que foi separado a obreiro da casa do Senhor e vai o reconhecer diante a igreja, inclusive diplomando. Isso é o correto, ok? Para que serve um diácono? Agora vamos entender. Irmãos, os diáconos existem tanto na igreja católica quanto nas igrejas evangélicas. Os diáconos são homens de bem, pessoas especiais que estão ali para auxiliar todos os demais obreiros diante suas andanças. Os diáconos estão ali para andar junto com o evangelista, participar com o evangelista do culto de ensinamento. Depois eu vou explicar para vocês sobre o atributo do evangelista. O diácono
ele acompanha o missionário em suas missões. O diácono assessora o presbítero em suas celebrações. E o diácono assessora o pastor em seus trabalhos. O diácono faz dentro das igrejas o mesmo trabalho que faz o coroinha dentro da Igreja Católica. O coroinha da Igreja Católica, ele auxilia o padre de uma maneira geral e recepciona o povo e etc e tal. O diácono, num contexto dentro da igreja evangélica, ele está ali para assessorar todos os obreiros, recepcionar o povo dentro da igreja e, de maneira geral, transbordar o amor. Mas, irmão Elvio, o diácono tem que ser casado? Não, não tem. Obrigatoriamente não. Se for casado, melhor. Mas a Bíblia diz o seguinte: bom seria se o homem não conhecesse mulher. Mas eu creio que nesse versículo, quando a Bíblia fala bom seria que o homem não conhecesse mulher, a Bíblia também diz que quer dizer que bom seria também se a mulher não conhecesse homem. Então, por causa da prostituição e prevaricação, as pessoas, quando se apaixonam, o ideal é que se casem. Mas nem sempre isso é possível. Uma pessoa solteira pode sim chegar a um diaconato sem problema algum, uma vez que não esteja andando com mulher casada, uma vez que não esteja causando mau testemunho, uma vez que esteja ali tranquilo, né, fazendo a obra de Deus, seja uma pessoa justa, correta, honesta, de bom testemunho, não tem problema nenhum. O diácono pode ter uma namorada? Pode. Claro. Como que vai casar futuramente se não tiver uma namorada? Isso é uma coisa óbvia. Irmão Elvio, existe diaconisa? Não é bíblico. Não existe diaconisa, segundo a Bíblia. Ah, mas o irmão Elvio é machista. Não, então, se for chamar alguém de machista, chame a Bíblia de machista. As mulheres não são inferiores aos homens. Elas apenas têm atributos diferentes. Então, não existe diaconisa. Não tem amparo bíblico para isso. Mulheres não são diaconisas. Ponto. Segundo a Bíblia. Agora, é claro, se você quiser inventar uma igreja e na tua igreja você quiser inventar até apóstola, bispa, tanto faz. Aí fica a seu critério. Agora, a Bíblia está aqui. Ou você segue ou você não segue. Ou você segue o Evangelho ou você personaliza ele. Eu não estou de brincadeira com a obra de Deus. Ok? Irmãos, pois bem, passados esclarecimentos em face do que é um diácono, vamos aprender agora o que é um evangelista. Para que serve um evangelista? O evangelista nada mais é do que um irmão justo, correto e usado nas mãos de Deus, um irmão sábio que se esforçou, aprendeu e é um irmão que domina a palavra de Deus.
domina como a palma da mão. O evangelista ele tem um amplo conhecimento bíblico. Para que uma pessoa possa ser evangelista, ela precisa conhecer a Bíblia de cabo a rabo, de fio a pavio. Conhecer e interpretar. É preciso ter uma boa índole, ser uma pessoa de boa reputação, bem vista diante a sociedade, diante de Deus. Enfim, o evangelista é alguém de ótimo testemunho. Para que serve o evangelista? O evangelista ele serve para esclarecer dúvidas em face da Bíblia. Muito utilizado para cultos de ensinamento. Cultos esses que os crentes egocêntricos não gostam de ir. Esses crentes bico de microfone, a maioria deles não gostam de ir em culto de ensinamento. Eles não gostam de ouvir, só querem falar, não gostam de ouvir. O evangelista, ele é ótimo para o culto de ensinamento. Ele domina o evangelho. Depois de Deus, né? O evangelista é um grande ministro do evangelho e da palavra de Deus. Dentro da igreja, o evangelista ele é ótimo para caminhar junto com o pastor, com o missionário. Por quê? Pode ser que na andança de um pastor ou de um missionário, ele queira fazer uma busca, né, na palavra de Deus. E aí, o evangelista estando junto, ele vai perguntar para o evangelista, e o evangelista vai olhar a Bíblia e vai achar certinho. É maravilhoso. Ah, mas o evangelista tem que ser solteiro? Tem que ser casado? É obrigado a ser casado? Não, não é. Não é obrigado. Deus deu livre arbítrio para os homens. Uma pessoa comum pode chegar a ser evangelista? Olha, evangelista é um cargo mais técnico, né? Pode. Como é que se chega a evangelista? Estudando, lendo a Bíblia, aprendendo, lendo a Bíblia inteira, fazendo curso de teologia, aprendendo, participando dos cultos de ensinamentos. Assim se chega a um cargo evangelístico. O evangelista, ele, como eu falei para vocês, ele pode ser solteiro, não é obrigado a ser casado, mas pode também ser casado. Pode ter uma namorada? Pode. Irmãos, existe mulher evangelista? Olha, existem mulheres que conhecem a Bíblia tão bem ou melhor do que os próprios obreiros da casa de Deus, né? Mas, porém, segundo a Bíblia, é indecente que mulher use de autoridade na igreja. Ah, mas irmão Elvio está sendo machista? Não, o irmão Elvio não é machista. Pergunta para minha namorada se eu sou machista. Levo o cafezinho na cama, lavo a louça, faço comida, sou cavalheiro até demais. Não sou machista nem um pouquinho. São, como eu falei para vocês, são atributos diferentes. Ponto. Uma coisa que eu quero falar para vocês sobre o diácono e o evangelista. Ambos não devem
estar andando por aí com óleo e passando nas pessoas não é o correto. Esse atributo não é para eles. Ok, esclarecidas as dúvidas sobre o evangelista, vamos agora para o cargo de missionário. Existe missionário mulher? Existe! Existe, claro que existe. Aliás, é o único atributo religioso que Deus deixou para as mulheres. Agora, eu estou pastor pela grata misericórdia de Deus e missionário também. Sabe? O cargo de missionário é um cargo maravilhoso. É um cargo gostoso. Eu não sei por que muitas pessoas querem deixar de ser missionário para ser pastores, ou acham que missionário é menor que isso, aquilo, aquilo outro. É o cargo mais lindo que tem, é o cargo de missionário. O cargo de missionário é algo sensacional, gente. É o dom do amor. Um missionário ou uma missionária, eles nascem com o dom do amor. São pessoas que só sabem amar, 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 perdoar. São pessoas que não se contêm na hora de pedir perdão, de pedir desculpas. São pessoas espiritualmente como crianças, né? Pessoas que vão ali, daqui a pouco escapa uma bobagem, mas já vai ali dar um abraço, pede perdão, daqui a pouco perdoa. É algo sensacional. O cargo de missionário é o meu favorito. Eu estou pastor e missionário, mas eu acho mais bacana ainda o cargo de missionário do que de pastor. Por quê? Ser missionário significa fazer missão. E quando você faz missão dentro da obra de Deus, isso é gigante, isso é maravilhoso, isso é fantástico. É muito bacana quando um enfermo está lá, desesperado, deprimido, precisando de ajuda, precisando de uma visita, e aí chegam os missionários para orar pelo enfermo. As missionárias, né? As mulheres têm uma vocação para oração e para louvor sensacional. Mas o grande mal de alguns missionários é que eles se equivocam um pouquinho. Aí chegam, eles vão querendo pregar. Pregar. Quem gosta de pregar muito é os carpinteiros, né? Dá um martelo e um prego pro carpinteiro para ver se ele não prega. Brincadeiras à parte, mas o missionário ele tem que fazer isso. Quando ele chega no hospital, o que ele tem que fazer? Ele tem a missão de chegar lá no hospital, falar para o paciente que Jesus o ama, abraçar o paciente, orar pelo paciente e demonstrar todo o seu amor ao semelhante, todo o seu comprometimento com a obra de Deus. Se for para pregar, leva um pastor junto ou leva um evangelista. Não troca missionários em presídios. Muitas vezes o encarcerado está lá num estado completo de depressão, esperando ajuda, esperando visita de um missionário, e eles chegam. Os presos se sentem maravilhosamente bem, valorizados, amados e com vontade de mudar de vida. A maioria deles, quando ouvem a oração dos missionários, eles choram, eles se emocionam,
porque eles querem estar na presença de Deus. Quando o missionário ele vai no asilo, os velhinhos se emocionam, choram, os missionários, as missionárias oram. As missionárias, a maioria delas tem uma facilidade muito grande, inclusive para cantar, né? Músicas de adoração a Deus. Então é maravilhoso. Missionários no orfanato, demonstrando amor pelas criancinhas. Missionário não consegue ver uma pessoa com fome sem dar um prato de comida. O missionário não consegue saber que o seu irmão está com frio sem dar um agasalho. O missionário, ele não consegue ver alguém com sede sem dar um copo d'água. Os missionários, eles têm os atributos maravilhosos. Então, quem é missionário, naturalmente vai fluindo. E é fundamental que faça também um curso, né? Um curso preparatório, um ensinamento para aprender a não trocar os pés pela cabeça durante suas missões. Importante também receber uma credencial por parte do gabinete da igreja para ser reconhecido também diante os homens, porque diante de Deus já é, né? Isso flui naturalmente, começa a fazer missão. Aí o pastor, como não é bobo, percebe isso, Deus mostra para ele. Aí o pastor vai lá, unge e diploma o missionário. Seria isso. Missionário é o atributo que existe tanto para homem quanto para mulher. E as mulheres não têm o atributo de pregar. Mas, irmão Elvio, mulher pode pregar? Pode, em casos extremos. A mulher numa igreja, ela pode pregar em duas situações. A situação número 1, quando é um culto de mulheres ou crianças, né? Aí sim ela pode pregar para outras mulheres ou para as crianças. Ou quando é num culto geral e de repente faltou obreiros e não tem nenhum capacitado para transmitir a mensagem, aí Jesus acaba usando, né? Porque na verdade Jesus usou até uma jumenta. Então, em casos extremos, as mulheres podem pregar. Agora, diga-se de passagem, se faltar homem para pregar numa igreja, aí é porque tá feia a coisa. Aí é porque tá complicado. Tem que rever alguns conceitos. Segundo a Bíblia, é indecente que mulheres usem de autoridades dentro da igreja. Pois bem, passamos para o cargo de presbítero. Presbítero. O que seria o presbítero? Presbítero e pastor praticamente se equivalem. A única diferença entre o presbítero e o pastor é que o pastor, ele é a autoridade máxima dentro de uma igreja depois de Deus. E o presbítero, ele estaria num segundo escalão. Ah, mas irmão Elvio, lá na minha igreja tem 2 pastores e 3 presbíteros. E aí, de quem é a autoridade máxima? Aí você vai, num primeiro momento, ver
quem é o pastor presidente. A segunda autoridade seria do pastor mais antigo, no caso, quando tem mais de um pastor. E quando nenhum dos pastores está presente, aí vem sobre o presbítero a responsabilidade de ter autoridade e liderança sobre a igreja. Ah, mas ficou 3 presbíteros na igreja. E aí? De quem é a autoridade? A autoridade é daquele que foi reconhecido primeiro diante da igreja. Ok? Portanto, se eu fui diplomado dia 1º como presbítero, um exemplo, né? E o meu irmão foi diplomado dia 2 e ficou eu e ele, os 2 presbíteros, a autoridade é minha pelo fato de eu ter um dia a mais de presbitério. Só para os irmãos entenderem. Presbítero pode ser solteiro? Pode. Isso é uma decisão da pessoa. Como que uma pessoa se torna presbítero? Olha, naturalmente se torna uma liderança, naturalmente vai perceber que as pessoas o procuram para que ele as dê conselho sobre o seu dia a dia, para que ele ore por elas, enfim, naturalmente flui. É como um vaso na mão do oleiro, transborda. E aí compete ao pastor presidente reconhecer esse atributo espiritual por divina revelação, separá-lo para o ensinamento e posteriormente diplomá-lo. Ok. Estamos chegando agora na ordenança pastoral. Depois eu vou falar sobre bispos e apóstolos. Como que uma pessoa se torna pastor, irmão Elvio? Ah, isso é maravilhoso. Quando uma pessoa tem esse chamado, eu falo por mim. A pessoa vai indo na igreja, vai participando, buscando de Deus. Às vezes fica ali no banco, quietinho, aprendendo. Está sempre disposto, né? E aí, naturalmente, de dentro para fora, percebe-se a unção na vida da pessoa, a ordenança, percebe-se que o irmão é preparado para liderar vidas, percebe-se que o irmão tem ótimo testemunho, percebe-se que o irmão tem bom conhecimento evangelístico, percebe-se que o irmão tem unção sobre os enfermos, percebe-se que demônio não para de pé na frente do irmão, percebe-se que o irmão é diferenciado. Naturalmente, flui. E aí compete ao pastor presidente da igreja olhar bem dentro dos olhos do irmão
e dizer o seguinte: te prepara, ora, vamos fazer um curso, porque a maior responsabilidade da tua vida está surgindo e o cajado vai lhe ser entregue. É um compromisso seríssimo. E aí, depois de se preparar, depois de aprender, depois de passar por toda essa prova, por esse processo, um belo dia ele é chamado lá na frente e é diplomado e reconhecido diante a igreja. A partir dali, se torna pastor. Existe pastora mulher? Olha, não quero que nem uma mulher que se considera pastora se ofenda comigo. Mas não existe pastora, segundo a Bíblia. Não existe. Tanto é que quando Jesus selecionou seus 12 missionários, seus 12 apóstolos, ele não carregou nenhuma mulher com ele. Não é machismo, irmãos. Não é machismo. É Bíblia. Pastor tem que ser casado? Não. Não tem. Ah, mas o pastor fulano de tal disse que tem. Sabe? Não discuta. Não fique batendo boca. Blá, 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 blá. Não vale a pena. Se na cabecinha oca dele ele acha que tem que ser casado, pois bem, ele que fique com os conceitos dele. Mas não tem. Nós temos o livre-arbítrio. Pastor, pode ter namorada? Pode. Deu 6 Eva para Adão. Por quanto tempo dura um pastorado? Para sempre. Quando um pastor se desvia dos caminhos de Deus, ainda que desviado, ele é pastor. Ok. Uma coisa bacana que eu quero falar para vocês é que quem tem autoridade de reconhecer qualquer um dos atributos espirituais diante a igreja são os pastores, por divina revelação. Um pastor, uma vez que diplomado, ele pode, sob responsabilidade espiritual, assinar um termo reconhecendo até mesmo um outro pastor, ou um bispo, ou um apóstolo, ou qualquer outro atributo. Bacana, né? Existe pastora? Não, não existe. Ok. Agora vamos para os bispos. Bispos. Quem são e para que serve? Bispo é todo servo de Deus
que obrigatoriamente ele precisa ter uma ordenança pastoral, um bom conhecimento evangelístico e um atributo missionário, e liderar mais de uma igreja. Quando o cidadão lidera mais de uma igreja, ele já pode ser reconhecido como bispo. Mas isso é mais a título humano, né? Todo bispo é um pastor, para vocês entenderem. Só que o bispo é um pastor que lidera mais de uma congregação, mais de uma igreja, né? Uma congregação, aliás, mas quando ele lidera mais de uma igreja, quando ele é dirigente de mais de uma igreja, ele é bispo. Mesmo não concordando com os atos do Edir Macedo, não quero entrar nesse mérito, não concordo com o que o Edir Macedo faz, mas que Deus abençoe a vida dele. Ele é um bispo, porque ele é o presidente da Igreja Universal do Reino de Deus e ele é dirigente de todas as filiais no mundo inteiro. Então ele é um bispo. Ok, vamos para os apóstolos. Quem são os apóstolos, irmãos? Apóstolo somos todos nós que caminhamos na presença de Deus. Claro, todo aquele que trabalha na obra de Deus, seja diácono, seja evangelista, seja missionário, seja presbítero, seja pastor ou seja bispo, fatalmente é um apóstolo. Fatalmente. Ok, uma outra coisa que eu quero esclarecer para vocês. Irmãos, não existe efeito escadinha no mundo eclesiástico. Tem gente que diz assim: ah, o camarada começa como diácono, de diácono vai evangelista, de evangelista vai missionário, de missionário presbítero e assim sucessivamente. Esqueça! Não existe isso. Sabe por quê? Na hora de expulsar um demônio, o demônio não vai perguntar o que você é. O demônio não vai olhar para você e dizer assim: opa, você eu não respeito porque você é diácono. Eu vou respeitar o presbítero. O demônio não está nem aí para isso, gente. Nenhum cargo é maior do que o outro. São atributos diferentes. E para que uma igreja seja completa, ela precisa ter todos esses cargos dentro da igreja. O fato é que as pessoas estão trocando os pés pela cabeça. As missionárias muitas vezes não querem ficar na porta da igreja recepcionando o pessoal, não querem louvar muitas vezes, não querem orar pelos enfermos. Elas querem ir lá para trás do altar para, entre aspas, combater o machismo e pregar, fazer aquilo que não é atributo delas. Não estou generalizando, bem claro. Os diáconos não querem, muitas vezes, assessorar dentro da igreja. Não se vê um diácono na porta recebendo o pessoal. Não se vê um diácono levando uma aguinha no altar. Quando o pastor vai orar para expelir um demônio da vida de uma pessoa, não se vê um diácono
ali em roda apoiando, porque ele se sente menor do que os outros, acha que está no primeiro degrau. Não existe, gente. É um cargo maravilhoso. Enfim, eu dei umas pinceladas básicas sobre os atributos espirituais, mas o bacana seria que vocês fizessem um estudo mais aprofundado, que lessem a Bíblia. Sabe o que eu acho ridículo em alguns crentes? A coisa mais imbecil que eu escuto da boca de uns crentes é quando eles falam assim: porque eu não tenho teologia, mas eu tenho joelhologia. Tentando, sabe, fazer inversão de valores, querendo jogar para baixo quem estudou. Tem gente assim: mas eu sou analfabeto, mas Jesus me usa. Claro que usa. Mas só que tem uma coisa para dizer para vocês. Se você é analfabeto, desculpa, tá? Você é analfabeto porque você é porco, relaxado. Tem escola de graça. Dão material escolar, dão escola de graça, comida, merenda, tudo de graça. Tu não estuda porque você não quer, porque você é soberbo. E a soberba não é de Deus. Se tu é vadio e não quer estudar, não critica o irmão que estudou. Tem alfabetização até mesmo pela internet. Hoje em dia está fácil. Você pode fazer um curso bíblico à distância, até pelos canais de YouTube. Não aprende quem não gosta de ouvir. Ok, irmãos? Eu vou finalizando essa transmissão, agradecendo a todos vocês pelo carinho da audiência. E dizendo para vocês que desejam trabalhar na obra de Deus, não se preocupe com cargo, não peça cargo, não peça nem oportunidade. Se preocupe apenas com a tua salvação, em amar ao próximo. Quando tu ir na igreja, não vá atrás de oportunidade. Se te derem, foi porque Deus quis assim. Se não te derem, é porque Deus quer que você aprenda. Vá na igreja para buscar de Deus, sabe? Deixe que Deus sabe das coisas, tudo acontece naturalmente. Irmãos, ir para trás de um altar e cantar tudo desafinado não dá salvação para ninguém. Mas o louvor é para Deus. Depende. O que é para Deus é o teu coração. A gente louva de alma. Ninguém precisa ir pagar mico atrás do altar. Deus nem aprova esse tipo de coisa. Lá em Coríntios 12 em diante fala da diversidade de dons. Não precisa você ir para trás do altar falar um monte de besteira para você ser salvo. Muito pelo contrário. Indo para trás do altar falando abobrinha, se arrisca de arrumar para a cabeça com Deus. Então, vá na igreja sem pretensão nenhuma, só buscando a salvação. Fica tranquilo. Tudo vai acontecendo no tempo de Deus. Tudo vai acontecendo no tempo de Deus. Volto a repetir, o membro de banco não é mais pequenininho que os obreiros. Às vezes eu vejo crente da Deus é Amor, principalmente, né? Beiçudo, brabo. Mas eu fui pro banco. Mas grandes coisas, gente. O banco é maravilhoso. Coisa mais bacana que tem é estar no banco ali ouvindo, aprendendo. É no banco que a gente aprende. Vocês acham que eu tenho medo de banco? Eu não. Cansei de ir em igrejas
e ficar sentadinho no banco. Se hoje eu tenho o conhecimento que eu tenho, é porque eu tive humildade de aprender. E ainda estou aberto para o aprendizado e vou morrer de velho e não vou saber tudo. Porque a gente tem que ser aberto e não fechado. Quem se fecha não aprende nada. E então, irmãos, se a honra e a glória é do Senhor Jesus Cristo, não busque glória para si. Não busque nem oportunidade dentro de igreja. Isso não te agrega em nada. Quando você tem oportunidade é porque Deus te convocou. Mas se não te chamarem para frente do altar, não fique brabo e não saia murmurando contra a obra de Deus. Fique de boa lá, sentadinho, orando, aprendendo. Deus não habita na ira. Então, eu tive que dar essa explicação hoje sobre os cargos espirituais, sobre os atributos. O meu atributo é de pastor e missionário, pela misericórdia de Deus. Mas quem me conhece sabe, nunca busquei sequer uma oportunidade dentro de igreja, quem dirá cargo. Tudo veio porque isso está em mim. Fluiu naturalmente. A única coisa que eu tenho que fazer é dizer amém para aquilo que Deus tem na minha vida. Mas isso não me torna melhor do que ninguém, e nem pior. Me sinto lisonjado e honrado pela confiança que Deus teve em mim, mas também sinto que é uma responsabilidade enorme, enorme. O fato é, irmãos, que enquanto a gente está aqui discutindo cargos, tem um monte de pessoas precisando da gente. Um monte de pessoas em depressão. Jovens perdidos nas drogas. Casais se divorciando. Pessoas a um passo de cometer suicídio. Criancinhas abandonadas em orfanatos. Idosos pinchados nos asilos, pacientes nos hospitais, presos no depósito humano que é a cadeia. Pessoas passando fome, pessoas dormindo na rua, guerras, tribulações. Várias pessoas lá fora precisando da nossa ajuda, e no nosso egoísmo muitas vezes a gente preocupado com qual cargo vai ocupar dentro da igreja, ou preocupado em ir para trás do altar cantar ou discursar. Tá na hora de nós acordar, gente. Jesus está voltando. Vamos abrir o olho, povo de Deus. Vou finalizar essa transmissão convidando você que está me assistindo a fechar os seus olhos carnais e abrir seus olhos espirituais para a gente fazer a oração da fé. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, venha na manhã de hoje, ó Pai, pedir perdão por todas as minhas eventuais falhas. Pai, eu sei que eu erro, sou errante, sou falho.
Mas o Senhor sabe perfeitamente, meu Deus, que a gente erra tentando acertar. O Senhor também sabe do amor e submissão que tem a Ti, ó Pai. Quero nessa oração agradecer-te pelo meu trabalho, pela minha saúde, pelo pão de cada dia que Tu me destes, pelos animais de estimação que tenho, pelo fato de eu ter um lar para morar. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Pelos meus filhos, pelas pessoas que me rodeiam, pelos meus vizinhos. Meu Pai, me dá sabedoria, meu Pai, para administrar todas as pessoas que me rodeiam. Deus, me dá sabedoria. Deus, eu te peço, não me deixe faltar o pão. Não me deixe faltar saúde nem trabalho, meu Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, meu Pai, por tudo. Venha interceder pela vida de todas essas pessoas que estão me assistindo, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha a conceder os pedidos do coração dessas pessoas. É o que eu te peço. Em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Muito obrigado pela companhia. Encerro essa transmissão cumprimentando vocês todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. E não esqueça de compartilhar, viu? Um grande abraço e até amanhã.